Oh Christ, whose mercy like a river flows. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui eu louvo a Deus por isso. Está tudo bem. A nossa leitura de hoje será no livro de 1 Crônicas, capítulos 20, 21, 22 e 23. 1 Crônicas, capítulo 20. Davi conquista Rabá. Quando chegou a primavera seguinte, no tempo em que os reis costumam partir para suas batalhas, Joabe conduziu o seu exército até a terra dos Amonitas e a destruiu por completo. Enquanto Davi ainda estava em Jerusalém, Joabe sitiou Rabá, a capital, atacou a cidade e deixou-a em ruínas. Davi tirou a coroa da cabeça de Moloque, o rei deles, uma coroa confeccionada em ouro puro, pesando 35 quilos, toda ornamentada com pedras preciosas. E essa coroa foi colocada sobre a cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também os seus moradores, encarregando-lhes a execução de uma série de tarefas específicas e trabalhos com serras, picaretas de ferro e machados. Davi agiu dessa mesma maneira com todas as cidades amonitas e mais tarde retornou com todo o seu exército para Jerusalém. Logo depois desses acontecimentos, houve uma guerra contra os filisteus em Jazer. Naquele tempo, Sibecai de Uzate matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns. Os gigantes e os filisteus foram subjugados. Mais tarde, ocorreu uma outra guerra contra os filisteus e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o gigante de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Ainda em outra batalha, na cidade de Gate, havia um homem de grande estatura e que possuía 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Esse geteu também era descendente do gigante Rafa. E foi Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, que o matou, porque ele havia desafiado e insultado o povo de Israel. Esses homens enormes eram descendentes dos Refaíns, os gigantes de Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. 1 Crônicas, capítulo 21. Deus usa Satanás para punir Israel. Então Satã, o inimigo, levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer um recenseamento de todo o povo debaixo do governo do rei. E Davi ordenou a Joabe e aos demais comandantes do exército do rei: Ide, contai todo o povo em Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me o número para que eu saiba quantos são ao todo. Então Joabe acrescentou: que o Senhor multiplique o seu povo 100 vezes mais. Ó Rei meu Senhor, por acaso não são todos servos de meu Senhor? Por que o meu Senhor deseja isto? Por que traria culpa sobre Israel? Contudo, a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu em cumprimento à ordem do rei, percorreu toda a nação de Israel e só depois do trabalho feito retornou a Jerusalém. Então Joabe apresentou a Davi o relatório final com o número dos homens prontos para combate, e em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 lotados em Judá.
Todavia, Joabe não incluiu no censo as tribos de Levi e Benjamim, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. O desejo e a ordem do rei Davi foram reprovados por Deus, e por isso todo o povo de Israel foi castigado. Então Davi reconheceu seu erro e confessou a Deus: pequei gravemente com a minha atitude. Agora, pois, eu te imploro que perdoes o pecado de teu servo, porquanto cometi uma grande loucura. E o Senhor enviou uma palavra a Gade, vidente de Davi, ordenando: vai e profetiza a Davi. Assim diz o Senhor: 3 opções te apresento. Escolhe, pois, qual delas preferes que eu te faça. Gade imediatamente foi a Davi e lhe revelou. Assim ordenou Yahvé: escolhe entre estas 3 punições: 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada de Yahvé, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decide, portanto, agora como devo responder àquele que me enviou a ti. Então Davi respondeu: é terrível a minha aflição. Contudo, prefiro cair na mão de Yahvé, o Senhor, porquanto é grande a sua misericórdia a ser vingado pelos homens. Yahvé enviou, portanto, uma peste sobre Israel, e pereceram 70.000 homens de Israel. Depois, Deus enviou o anjo a Jerusalém com o objetivo de exterminá-la, mas no momento exato em que o anjo ia destruí-la, o Senhor olhou com compaixão para aquele povo e arrependeu-se de trazer aquela catástrofe total, e disse ao anjo do juízo, o destruidor: para, já é o bastante, retira, pois, a tua mão. Naquele instante, o anjo de Yahvé estava perto da eira, o terreno onde se malhavam os cereais, que pertencia a Ornã Araúna, o Jebuseu. Então Davi olhou para cima e viu o anjo de Yahvé entre o céu e a terra, tendo na mão sua espada desembainhada e voltada contra Israel. Em seguida, vestidos de luto, com panos de saco, Davi e os anciãos de Israel prostraram-se com o rosto em terra. E Davi declarou a Deus: não fui eu quem mandou recensear o povo? Não fui eu quem pecou e fez o que era mal? Entretanto, estas pessoas não passam de ovelhas inocentes. Que erro cometeram? Ó Yahvé, meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Contudo, poupa o teu povo. Então o anjo do Senhor comunicou a Gade que ordenasse a Davi que subisse e erguesse um altar a Yahvé na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá, sem demora, em obediência à palavra que Gade lhe havia transmitido em nome do Senhor. Entre mentes, Araúna estava debulhando trigo. Ao virar-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele procuraram se esconder. Nesse mesmo instante, chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi, rosto em terra. E Davi lhe rogou: vende-me o terreno da eira pelo que vale, para que eu edifique nele um altar a Yahvé o Senhor, a fim de que cesse esta praga que assola nosso povo. Imediatamente, Araúna respondeu a Davi: toma-o para ti, faça ao rei meu senhor o que bem lhe parecer. Eu ofereço ainda os bois para o sacrifício,
o debulhador para servir de lenha e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso de bom grado entrego a ti. Contudo, o rei Davi respondeu a Araúna: não posso aceitar deste modo. Faço, pois, questão de pagar o preço justo. Não darei a Yahvé aquilo que pertence a ti, tampouco oferecerei um holocausto que não tenha me custado nada. E assim, Davi pagou a Araúna o valor de 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno. Então Davi construiu ali um altar para Yahvé e ofereceu holocaustos e ofertas de paz e comunhão. E invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu, fazendo cair fogo do céu exatamente sobre o altar dos sacrifícios. O Senhor ordenou ao anjo que guardasse sua espada na bainha, e nessa ocasião compreendeu Davi que Yahvé lhe havia respondido com graça na ira de Araúna, o jebuseu, e passou a oferecer holocaustos ali. Naquele tempo, a habitação de Yahvé, o tabernáculo do Senhor, que Moisés edificara no deserto, e o altar de holocaustos estavam estabelecidos no alto de Gibeon. Contudo, Davi não se sentia à vontade para ir até lá, adorar a Deus, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 22. Davi prepara a construção do templo. Vamos iniciar então? Então concluiu Davi: este é o lugar para a edificação do templo de Deus, Yahvé, o Senhor, e para o estabelecimento do altar de holocausto para o povo de Israel. O rei Davi mandou reunir todos os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedras para prepararem com arte pedras especiais para a construção do templo de Deus. Também mandou juntar grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas e uma quantidade inimaginável de bronze. Providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, porquanto os sidônios e os tírios abasteciam o rei de cedro à vontade. Davi planejava e dizia: meu filho Salomão ainda é muito jovem e sem experiência, e esta casa que ele deve construir para Yahvé deve ser magnífica em excelência, conhecida em toda a terra e repleta de esplendor à vista de todas as nações. Por esse motivo, deixarei tudo preparado para a construção. E assim, Davi deixou tudo planejado e preparado antes da sua morte. Certo dia, Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou-lhe que construísse uma casa para Yahvé, um templo ao Senhor, o Deus de Israel. E Davi disse a seu filho: Salomão, meu filho amado, planejei construir uma casa em homenagem a Yahvé, o nome do Senhor, meu Deus. Contudo, a palavra do Senhor veio a mim, advertindo-me: derramaste muito sangue e fizeste grandes guerras. Não construirás um templo ao meu nome, porquanto foste violento demais e derramaste muito sangue humano na terra diante da minha presença. Entretanto, tu gerarás um filho que será homem pacífico, e eu lhe darei paz diante de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o seu nome será derivado de Shalom, Salomão, e eu darei paz, descanso e segurança a Israel durante o reinado dele. É ele que vai edificar um templo em honra ao meu nome. Eu serei seu Abba Pai e ele será o meu filho, e assim estabelecerei para sempre
o trono do reinado dele sobre todo o povo de Israel. Agora, pois, ó meu filho amado, que Yahvé esteja contigo e te dê forças para concluir com êxito a construção da casa de Yahvé, o Senhor teu Deus, como Ele próprio prometeu a teu respeito. Que o Senhor te abençoe com sabedoria e prudência para governares sobre todo o Israel e para obedeceres a Torá de Yahvé, o Senhor teu Deus. Se tiveres o zelo de guardar e praticar os estatutos e os decretos que Yahvé ordenou a Moisés acerca de Israel, serás muito próspero. Sê forte e corajoso, não temas nem desanimes. Com muita dedicação e perseverança, providenciei para a construção do templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata e mais tanto bronze e ferro que nem se pode calcular, além da melhor madeira e pedras lavradas. E tu ainda haverás de aumentar a quantidade desse material em muito mais. Além disso tudo, tens um grande número de trabalhadores, cortadores de pedras, artesãos, pedreiros e carpinteiros e inúmeros homens habilidosos em todo tipo de trabalho e arte, em ouro, prata, bronze e ferro. Agora, pois, levanta-te, mãos à obra, e que Yahvé esteja contigo. Davi ordenou então a todos os oficiais de Israel que cooperassem com seu filho Salomão, encomendando: Yahvé, o Senhor vosso Deus, certamente está convosco e vos concedeu descanso de todos os lados, porquanto entregou na minha mão os habitantes das nações, e a terra foi toda submetida ao Senhor e ao seu povo. Agora, portanto, consagrai todo o vosso coração e a alma, a fim de buscardes Yahvé, o Senhor, vosso Deus. Erguei-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança de Yahvé e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos para o templo que será construído em honra a Yahvé, o nome do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 23. Quando Davi se tornou idoso, com idade muito avançada, proclamou seu filho Salomão rei sobre Israel. Reuniu todos os chefes e líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Realizou-se um recenseamento dos levitas de 30 anos para cima, e contados um por um, seu número total foi de 38.000 homens. Então o rei Davi escolheu 24.000 levitas para supervisionarem os trabalhos de construção e administração da casa de Yahvé, o Senhor, e 6.000 para servirem como escribas e juízes, 4.000 para serem guardas das portas e 4.000 para louvarem o Senhor, como instrumentos musicais que Davi tinha preparado com esse propósito. Depois Davi distribuiu os levitas em grupos que descendiam de Gerson, Coate e Merari, filhos de Levi. Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei. Estes foram os filhos de Ladã: Jeiel, o primogênito, Zetã e Joel, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Simei: Selomote, Aziel e Arã, 3 ao todo. Eles foram chefes das famílias de Ladã.
E os filhos de Simei foram Jaate, Zina, Jeús e Berias. Esses foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate foi o primogênito e Zina o segundo. Entretanto, Jeús e Berias não tiveram muitos descendentes, por isso passaram a ser contados como uma única família. Os filhos de Coate foram 4, Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Amrão foram Arão e Moisés. Arão e seus descendentes foram escolhidos e encarregados perpetuamente para servirem no Santo dos Santos, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios, queimar incenso diante de Yahvé e o servir, e pronunciar bênçãos em seu nome para sempre. No caso de Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. Os descendentes de Gerson foi Sebuel, o chefe. O descendente de Eliezer foi Reabias, o chefe. E Eliezer não teve como outros filhos, porém os filhos de Reabias foram muitos. O descendente de Izar foi Selomite, o chefe. Os filhos de Hebron foram Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, e Jaquemeão, o quarto. Os filhos de Uziel foram Mica, o primeiro e o chefe, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Mali foram Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter gerado filhos homens. Teve apenas filhas. Assim, os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Os filhos de Muzi foram 3, Mali, Éder e Jeremote. Esses, portanto, foram os descendentes de Levi, pelas famílias, os chefes de famílias conforme registrados por seus nomes e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima, que trabalhavam na casa de Yahvé. Pois Davi ordenara: eis que Yahvé, o Senhor Deus de Israel, deu paz e tranquilidade ao seu povo, e veio habitar em Jerusalém para sempre. Os levitas não mais necessitam transportar o tabernáculo, nem os utensílios sagrados usados em seu serviço religioso. E, conforme as orientações finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era cooperar com os descendentes de Arão em todos os trabalhos no templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todos os objetos sagrados e das demais tarefas necessárias à manutenção da casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa, e de todos os pesos e medidas. Também deveriam estar preparados para render graças e louvores a Yahvé, o Senhor, todas as manhãs ao raiar do dia e em todas as tardes ao pôr do sol, e oferecer continuamente diante do Senhor todos os holocaustos que eram queimados no sábado, nas festas da lua nova e nas festas com datas fixas. Deviam servir regularmente diante de Yahvé, conforme as normas e as escalas determinadas para os turnos de serviço dos diversos grupos de trabalho. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela administração da tenda do encontro, o santuário e pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão, bem como por toda a obra e serviço religioso realizados na casa de Yahvé, o Senhor. A nossa leitura de amanhã será em 1 Crônicas,
capítulos 24, 25 e 26. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe. Um abraço. Thy mercy's breadth no mortal tongue can tell. Your grace extends where the shadows dwell. In wondrous love, my soul now finds its rest. Your precious blood has made my spirit blessed. By every lash and by every thorn crown pain, thy sacrifice has cleansed my soul from stain. O Lamb of God, on cross exalted high, for us you bore the way, for us to die. Thy mercy's breadth no mortal tongue can tell. Your grace extends where the shadows dwell. In wondrous love, my soul now finds its rest. Your precious blood has made my spirit blessed. By every lash and by every thorn-crowned pain, thy sacrifice has cleansed my soul from stain. O Lamb of God, on cross exalted high, for us you bore the weight, for us to die. Thy mercy's breadth no mortal tongue can tell. Your grace extends where the shadows dwell. In wondrous love, my soul now finds its rest. Your precious blood has made my spirit blessed. Oh, Holy One, my gratitude proclaim. In reverence I magnify your name. For by your wounds our healing was secured. In your embrace eternal life assured. Oh Savior dear, my heart with praise will ring. In joyful hymns your boundless grace I sing. Your sacrifice, the purest gift of love, reveals the glory of our God above. Thy mercy's breadth no mortal tongue can tell. Your grace extends where the shadows dwell. In wondrous love, my soul now finds its rest. Your precious blood has made my spirit blessed. O Christ our King, with humble heart I pray. In thanksgiving guide my steps each day. Your mercy vast, your love my soul's delight. In your salvation find eternal light.